Boa noite, você está na Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos agora nas completas. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Só um instantinho. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Divulgue, né? Compartilhe a nossa live de oração para que mais pessoas possam então vir rezar aqui de noite, essa oração do final da noite conosco, tá bom? Então nós vamos tomar o livro na página 68, o livrão, e o livrinho na página 41, né? Para aqueles que não sabem do que eu estou falando, esse livrinho aqui é a oração diária, orações diárias, né? Justamente da nossa liturgia das horas, e o livrão, esse é um só, o ano inteiro é o mesmo, e o livrão é esse daqui, é um livro por mês, né? Esse aqui, por exemplo, é o 11, é o mês de outubro, mas é o livro número 11, e o livrinho, para quem não conhece, está aqui, ó. Estou querendo, gente, fazer uma segunda edição desse livro aqui, com revisão e tal, que vocês lembram que a gente acabou não colocando, né, aquela oração da Regina Celli, dar uma revisãozinha aqui e lançar uma outra edição, uma segunda edição, né, revista. E estou pensando nessa segunda edição ser para todo mundo assim, ó, não ter mais aquela opção de ser, nesse caso da liturgia das horas, de ser aquela encadernação normal, ser tudo assim, espiral. Por quê? Porque esse livro você usa o ano inteiro. O outro livro você usa no mês, depois só no outro ano, no mesmo mês. Mas esse aqui é todo dia. Então eu estava pensando que de repente fica mais fácil ficar dobrado no sofá aí, não sei como é que você reza, ou em cima do altarzinho, não sei, um banquinho que você ponha. Eu estava pensando isso. E aí não, o livro não continua mesmo sendo encadernação normal, né? Pensando, vamos ver o que vai acontecer. A professora Milene está fazendo uma revisão assim, apurada ali do Manual da Igreja Doméstica. Tem que fazer a revisão desse, também tem uns livros aí para fazer uma revisão, que às vezes tem até erro de gráfica, tem um aí que precisa dar uma acertada na diagramação, e depois vamos lançar o livro novo nosso das orações da Sagrada Face, né? Orações da Sagrada Face, que nós temos aí agora acesso a mais orações que há uns anos atrás não se conhecia, estavam aí devidamente escondidos e a gente conseguiu descobrir. Falar para vocês o livro de São Benedito. Procurei um livro de São Benedito, achei do Monsenhor Ascânio Brandão. Infelizmente não achei o PDF original dele, achei já um da década de 70 lançado pela editora Santuário, mas para você ler, acredito que dá, né? São Benedito é conhecido a professora Milene estava explicando, né, uma aula de linguística aqui, idioma, ela estava explicando que nós temos São Bento e São Benedito, para nós são duas palavras muito diferentes, dois nomes diferentes, mas lá fora não. Por exemplo, na Itália, Benedetto. Tá bom. Então, é São Benedetto. Aí, então, né, lá eles estão diferenciando como mouro, né, ou o africano, alguma coisa assim. Ainda que eu estranhe, pelo menos hoje em dia é o que a gente acha, mas eu acho muito estranha essa nomenclatura, eu continuo questionando, precisaria de uma pesquisa mais apurada, porque isso não é normal. O normal, por exemplo, o Padre Pio, de Pietrelcina. O normal é colocar o nome da pessoa e o lugar da pessoa, né? São Francisco de Assis, né? Então, normalmente, Santo Antônio de Pádua. Normalmente localiza, quando tem 2, 3 santos com o mesmo nome, né? São Francisco de Sales, então, São Francisco de Assis. Então, eles diferenciam com da onde é a pessoa, né? Por que só São Benedito seria com relação à nacionalidade, o mouro? Ou, sei lá, o africano? Porque só ele seria assim. E não de tal lugar, de X lugar. Então a gente questiona que tem muita poluição cultural aí, muita coisa comunista, maçônica, etc., infiltrada na igreja, não é de hoje também, ingênuo quem acha isso, e aí a gente então questiona, né, porque justamente com São Benedito, né, e a gente aqui no Brasil nunca ouviu falar disso não, né, é São Benedito mesmo, paróquia de São Benedito, acabou. Tem esse negócio agora. Quando é São Francisco, então São Francisco de Assis. São Francisco de Assis... É que eu estou pensando em Chagas. São Francisco de Assis, ele tem uma variante de São Francisco das Chagas,
No começo, eu lembro quando eu era criança, eu achava que eram dois diferentes, não tinha quem explicasse. Eu achava gozado, né? Esse aqui é São Francisco das Chagas, mas tem São Francisco de Assis. Interessante que isso parece. Mas, de qualquer forma, gozado, né? Por um nome diferente. A gente não entendia, né, criança, né? Não entendia, não, durante um bom tempo. Até que eu perguntei para alguém e a pessoa explicou, não, porque ele recebeu as chagas de Jesus. Então, aí por causa disso, nos últimos 2 anos da vida, ele tinha as chagas de Jesus. Então ficou São Francisco das Chagas, para falar então que é justamente com essa devoção também, as chagas que ele recebeu de Jesus, né? Mas é o mesmo São Francisco de Assis, das chagas no caso, porque tem as chagas de Jesus. Então, mereceria uma pesquisa maior. Mas esse livrinho aí é muito bom para você ler. Lá na Alexandria Católica tem São Benedito do Monsenhor Ascânio Brandão, que é lá de Taubaté. Gente do céu. Taubaté é fogo, gente. Olha que, assim, ele morreu em 1956, que eu descobri hoje. Eu fui atrás da biografia dele e falei, Monsenhor Ascânio, Monsenhor Ascânio. Monsenhor Ascânio Brandão, ele assim, não foi pouca porcaria não, ele simplesmente foi secretário do primeiro bispo, Dom Epaminondas, primeiro bispo da Diocese de Taubaté, aquele responsável pela construção do primeiro santuário no mundo de Santa Teresinha, quando ela nem era santa ainda, né? E também ele foi editor-chefe do jornal O Lábaro. O jornal O Lábaro é do jornal da Igreja Católica ali da Diocese naquela época, né? Até onde eu lembro, antes da gente mudar, ainda existia. Mas aí é aquelas coisas, depende de quem está na edição lá, enfim. De qualquer forma, no começo do Lábaro ele era editor. Ele escreveu 40 livros. Só que, infelizmente, nós não encontramos nem 10 na internet. Não encontramos, eu já procurei em sebo virtual. Agora, enquanto aí a professora Milene estava lá preparando lá, né, o que alimentar o corpo, eu estava alimentando a alma, né? E aí, então, descobri que não tem nem 10 livros, nem em sebo. Não consegue comprar nem sempre. Escreveu sobre São Camilo Leles, escreveu sobre São Benedito, escreveu sobre Santa Teresinha, e tem outros assim de doutrina, sobre a tibieza, sobre humildade, livros até mais finos, né, facinho de ler, com esse estilo dele que a gente conhece. Ele é de Paraibuna, viu, Nobuco? Da terrinha. É lá de Paraibuna. E nasceu em 1901. E achei bem legal, assim, um exemplo para o clero de hoje aí, clero entre aspas, né, mas um exemplo a muitos de hoje, né, que é uma mini biografia, né. Ele chegou a ter uma editora, né, chamada São Dimas. Ele era pároco da paróquia São Dimas, que é lá em São José dos Campos, e ele nasceu pobre e morreu pobre. Diferença? Hoje em dia, o povo não pensa muito isso, não. O povo pensa em piscina na sala, né? Casarão assim, antigo, reformado, com obras de arte, como tem um lá em Taubaté que tem. Hoje em dia não é muito isso não, né? Hoje em dia é coisa, né? Mas antigamente as pessoas trabalhavam por amor à igreja, né? Então, verdadeiramente, né? Então é isso, em uma década, a primeira parte do século, né? Complicada, né? É uma época já complicada, estamos caminhando aí para o Vaticano II. Muita mudança acontecendo aí, mas guerras, tudo mais, né? E no entanto, não é uma pessoa brilhante, que assim, eu como taubatiano, não penso que eu estou fazendo propaganda da cidade não, né? Porque eu nem moro mais lá, mas só porque a cidade que eu nasci não é mais a cidade que é hoje, né? Mudou completamente, mas isso é outra história, né? De qualquer forma, assim, só para dizer para vocês que eu, como nascido e crescido em Taubaté, nunca ouvi falar. É um absurdo. Bom, também nunca tinha ouvido falar de Monteiro Lobato, né? Só quando foi lá pro ginásio lá, que inventaram que tinha que fazer um trabalhinho lá no dia de Monteiro Lobato. Eu nem sabia porque pegava argila e ficava tentando fazer parecido com a cara dele, só para expor na escola. Ninguém entendia, ninguém sabia quem era, não tinha sido Pica-Pau Amarelo na TV naquela época. Nunca fomos obrigados a ler um único livro de Monteiro Lobato, na cidade do Monteiro Lobato. Bom, deixa eu parar por aqui porque está indo mais longe. Então, vamos voltar para a igreja, né? E aí, então, é esse material que você consegue encontrar com vários milagres de São Benedito. Muito bom. Muito bom. A gente precisa conhecer a nossa igreja. Lamentavelmente, nós ignoramos as grandes riquezas, milagres, os grandes santos. Nós não sabemos da missa metade, como se dizia antigamente. A gente realmente precisava saber mais. Quanto mais a gente souber, mais fortalece a nossa fé. Por isso o inferno não quer que você saiba. Não é para ninguém saber, né?
Porque senão todo mundo cai de joelhos, se converte, fala, o quê? Eu estou procurando aonde, mas em lugar nenhum tem isso, essa riqueza toda, o Senhor presente na igreja, dando sinais, os milagres são o quê? Sinais para fortalecer a fé das pessoas. Ah, isso aí não tem que ser na nossa igreja, né? Aí, bom, se for assim, as pessoas já vão se converter. Então é para fazer todo esse trabalho, o inferno aí, para minar a igreja até eles conseguirem invadir totalmente. É uma invasão diferente, né, da época do Arius, né? Estava comentando isso com o professor Milene hoje para terminar o raciocínio. É uma invasão diferente, porque na época do Arius o Papa não era ariano. Inclusive ele vai e convoca o concílio lá justamente para resolver o impasse do Arius. O Papa não era ariano, mas eles se espalharam, eles foram tomando bispos e clero com a heresia deles e foi tomando e se espalhando. E estavam próximos do imperador, né, romano, então eles foram se espraiando. A coisa mais parecida com, mais próxima de heresia, né, assim, deles se infiltrarem que nós temos como hoje é os arianos. Só que é assim, guardadas as devidas proporções. Chegar para o Arius no inferno e falar, vem cá, deixa eu bater meia hora de papinho com você para dizer o que fizeram com a igreja. Ele vai, nossa, vai chorar, aí o inferno vai ser pior. Eu falo, não acredito, porque eu não pensei nisso antes? Eu fui muito amador. Né? Porque, assim, perto do que fizeram agora, tudo isso aí é brincadeira de criança. E eles tinham tomado poder fortemente, mas agora é muito pior. Agora é assim, o poder totalmente, você ainda tinha um Santo Atanásio que escapou, agora não escapou ninguém. Parece que escapou, mas é que nem aquela propaganda do tal de Denorex, né? Parece, mas não é, né? Nem lembro porque falava isso, mas ficou o slogan é sonoro. Então, gente, é isso. Vamos aí resistir, porque a turminha do Pio X lá de latim diz que é para o pessoal reconhecer o Bergoglio como Papa e resistir a ele. A gente resiste, mas não reconhece, porque o Papa nunca foi ele, sempre foi o Bento XVI. Então a gente resiste aqui, levando a Santa Igreja à frente com o Nosso Senhor. E cá para nós, o Senhor me deu uma graça muito grande. Quem estava aqui o ano passado, viu a celebração do dia 4 de outubro, viu que eu fiz uma baita de uma reflexão falando que eu posso falar homilia, inclusive já teve padre que disse isso para mim, não agora, nesse tempo, mas antes, quando a gente estava na igreja, aí sem saber, né, e estava em comunidade rural, tal, o que eu que fazia, né, a reflexão, tal, foram falar para um padre aí assim, esse Emílio é invejoso, né? Esse Emílio aí, né, quer ficar fazendo homilia no lugar do senhor lá, padre, mas o padre não ia, ele ia uma vez por mês só nas comunidades, era muita comunidade. E no domingo, então, pegou que pediam para mim ler, eu comecei a fazer reflexão, gostar, mas sempre um invejoso tem que ter, né? Se não tiver, aí é brincadeira, né? E aí o padre falou para ele assim, depois ele me contou, o próprio padre, né? Falou assim, mas ele pode fazer homilia assim, por que não? Então eu não falo homilia, eu falo reflexão. Mas eu poderia falar homilia, tá certo? É a reflexão sobre as leituras da Bíblia. Então é bem interessante, né? Tudo isso é muito interessante. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte, então. Está na página 68, o famoso Salmo 94. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, para quem não reza com a gente de manhã, às 6 horas da manhã, devia estar rezando de manhã também. Faça força. Não dá para rezar às 6, reza às 7, às 8. Para quem reza com a gente de manhã, né, a gente está no invitatório, a gente reza esse salmo inteiro, todo dia. E é importante, foi colocado exatamente para ser um alerta para nós, para que a gente se lembre que nós simplesmente não podemos ter o nosso coração duro de pedra, ao contrário, nós precisamos transformar num coração de carne, para que o Senhor então possa vir morar, semear e aquilo brotar. É a palavra do Senhor dar frutos no nosso coração. E do nosso coração para as pessoas, para quem está à nossa volta. Bom, nem interessa se a pessoa quer ou não. Já lembra, olha, tem que ter em mente certas coisas. Tem que morar, às vezes, assim na roça, ou ter um pouquinho de mato. Quem mora em apartamento, sempre morou em apartamento, piorou, não sabe essas coisas. A planta, não importa qual, pode ser mato, pode ser planta normal, tem várias delas assim, que dá semente, aquelas que dão semente, elas simplesmente assim crescem, elas se espalham, e nessa época agora começa a semente, né? Flor, depois vai dar semente, e chega uma hora que as sementes caem, né? E a planta não fica olhando para saber onde caiu. Essa semente caiu ali, será que vai brotar? E aquela ali, será que... aquela caiu na calçada, aquela não vai brotar, mas aquela outra. Ela simplesmente faz o que ela veio para fazer, ela foi criada para dar semente. Então ela vai dar semente. Às vezes dá fruto também e tudo mais, mas vamos ficar só no semente. E semeia. E venta e leva conforme a planta, né? Leva inclusive a semente longe, uma belezinha, né? Pronto, só isso. Ela não fica preocupada com quanto vai brotar, a produtividade, assim, bom, vamos ver a lucratividade desse ano, igual produtor rural, né? Que é o negócio deles, tem despesa, tudo. Não, ela simplesmente semeia. Onde cair, caiu, onde brotar, brotou. Se não brotar, não brotou. No outro ano ela está de novo dando semente. A gente tem que ser assim também. A gente tem que simplesmente, nós estamos aqui para semear para o Senhor. Nós estamos para semear, então você semeia e depois você vai semear em outras paragens. E se brotar, ótimo, brotou, né? Maravilha, o Senhor fez brotar porque tinha um pouquinho de chão ali, um pouquinho de terra boa, que foi assim um espacinho, mas deu para brotar, né?
E se não brotar, não brotou, mas você fez a sua parte. O problema é esse, a gente fica se preocupando com se vai dar certo ou não. Se você fizer a sua parte, para você já deu certo, para os outros não depende de você. Se dependesse de nós, né? Mas não depende de nós, depende do Senhor e depende da pessoa também. Porque se a semente cai no meio da pedra, não vai ter como semear, não vai ter como brotar. Não vai ter como brotar no meio da pedra, não tem jeito. Então, é claro, você não acha que o Senhor fica feliz com isso, é claro que não. Porém, é assim que é a gente, o Senhor respeita o livre-arbítrio nosso. Inclusive o demônio é obrigado também, portanto, quando vier te perturbar, vai-te em nome de Deus, da Virgem Maria, renuncia a tudo que você me oferece. Senhor, eu estou renunciando, esse pensamento não é meu, Senhor, não é meu, eu renuncio. Faça favor, põe o demônio para fora, ele tem que respeitar, eu estou renunciando, eu não quero. Fica muito claro, você não fica dando chance para conversa. Fica muito claro que você renunciou, a sua parte você fez. Olha, resolve muito, viu? Esse tipo de coisa resolve muito, porque a partir da hora que você renunciou, você não quer, acabou, ele não pode continuar te oferecendo. A regra do jogo é essa, tá? Ele vem tentar você, mas você não aceitou, acabou. Certo? Não endureçais o vosso coração. Salmo 94, versículos 8 a 11. Ouçam hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente, dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Não endureçais o vosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, imagina um povo que vê as maravilhas de Deus, vê a salvação de Deus, os milagres estupendos de Deus como ninguém tinha visto ainda antes, aquele monte de praga no Egito que atingia todos os egípcios, menos o povo hebreu, aquele milagre estupendo, o faraó veio lá com os seus cavalos e carros e cavaleiros, enfim, soldados, para prender Moisés, e prender não só, acabar com o povo hebreu, não conseguia chegar perto, porque uma coluna de fogo não permitia, ficava entre ele e o acampamento dos judeus, todo mundo ali, os hebreus olhando para aquele marzão e falando: nós morremos, lá o faraó, aqui o mar, a gente já era. Foi para isso que você trouxe a gente para cá, Moisés? Vai morrer, né? E falaram mesmo. Aí o Senhor manda ele abrir o mar vermelho, com o seu cajado vira a água se abre, eles atravessam a pé enxuto. Depois, então, novamente o Moisés bate o cajado, as águas voltam e matam todo o exército do faraó, com cavalos e tudo mais, tudo afundado, tão afundado e tão verdadeiro que arqueólogos aí marítimos fizeram uma pesquisa há muitos anos atrás aí, e acharam aonde a Bíblia fala que eles atravessaram, tem realmente embaixo da areia do mar, pesquisa arqueológica, justamente restos dos carros aí dos egípcios, Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois de tudo isso, depois de tirar a água da pedra, depois de alimentar esse povo todo, não estava bom e temos que reclamar, não é isso? E tem que reclamar, Tudo tem que reclamar, tem que fazer bezerro de ouro, tem que fazer tudo errado. Então, como é que você explica um negócio desse, um povo desse que viu as maravilhas do Senhor, foi testemunha dos grandíssimos milagres do Senhor? Como é que pode esse povo fazer um negócio desse? Ganhou de presente aí a salvação, a liberdade, o Senhor levando-os para a terra prometida e a dar a terra prometida na mão deles. Não adiantou, pois não é que ficavam só pecando contra Deus, blasfemando, reclamando, murmurando, pecando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, se nós tivéssemos visto a metade disso aqui, se a gente não teria uma fé muito mais pungente, muito mais forte, muito mais, Se nós tivéssemos visto o que o povo hebreu viu no deserto, na travessia ali, do Mar Vermelho, os milagres todos no Egito, depois os milagres todos no deserto, e se a gente ainda não fosse muito convertido, a gente estaria para lá de convertido, 3 vezes convertido, 1000 vezes convertido, porque afinal não dá para ignorar os milagres do Senhor, ainda mais milagres tão estupendos desse jeito. Então tá. Mas e os milagres que já aconteceram na nossa vida?
Nós já passamos por vários milagres e sabe o que é complicado? Você nem viu. Você pediu, aí você recebeu, mas tipo assim, você já estava pedindo mais 5 coisas depois e a primeira você nem reparou que você recebeu. Quantos milagres, quantas graças você recebeu hoje? Uma delas é você estar aqui agora ouvindo tudo isso, rezando com a gente. Ouvindo a palavra do Senhor e se preparando aí para a volta de Jesus. Uma delas é essa. O Senhor abriu os seus olhos, pensa bem, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, Jorge Mário Bergoglio lá, no balcão lá do Vaticano, rezem por mim, aquela cara de bolacha, e a gente achando, nossa, que pessoa simples, humilde, maravilhosa, ainda chama Francisco, eu também era assim, que beleza, é um bobinho, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente acreditou, né? Ainda teve Padre Mito aí que azeitou o negócio, passou aquele pano para o indivíduo, simplesmente disse que é normal o Papa renunciar, né? Tudo mais, o Bento XVI já está meio de idade, não está aguentando aí com a paçoca e etc. E, passou aquele pano para o novo Papa, entre aspas, Jorge Mário Bergoglio. 10 anos atrás, naquele dia, chega alguém para você e fala assim, esse cara não é Papa, ele é falso Papa, ele acabou de derrubar Papa Bento XVI do poder. Você, coitado, é louco interna. Né? 10 anos atrás. 5 anos atrás. Mas eu nunca gostei desse Papa. A gente entra aqui na TV Nacional de Fátima, eu não gostei dele. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Você sabia que tinha alguma coisa errada, mas você não sabia o que estava errado. Certo? Você não gostava dele? Tá. Vamos dizer que seja, porque eu não conhecia ninguém que não gostasse dele. A mídia estava ali fazendo aquela mídia. Então tá, e aí, por milagre, os nossos olhos se abriram. Caíram as escamas dos nossos olhos. Mais um milagre. Será que a gente já parou para agradecer ao Senhor alguma vez ou a gente ficou perdido na nossa decepção de não poder ir mais na igreja que a gente estava acostumado, na paróquia que a gente estava acostumado, não poder mais ajudar nas pastorais que a gente estava acostumado, se dedicava tanto? Será que a gente já parou para agradecer ao Senhor ou a gente ficou só reclamando, só decepcionado, desapontado e de repente não murmurando contra Deus, mas murmurando de decepção porque eu não posso mais ir lá? Chorando o prédio perdido. Tem gente que fica chorando leite derramado. No nosso caso, ficamos chorando o prédio perdido. Quantos de nós não ficaram assim? Quantos de nós não ficaram assim mal no primeiro momento? Quantos de nós não ficaram doentes? Esse sou eu fiquei doente quando o Senhor mostrou isso para mim, eu não queria aceitar. Claro, também o Senhor não apareceu na minha frente, né? Mas mostrou, era cabal, provas cabais, não tinha mais como duvidar. De repente as coisas se juntaram, quebra-cabeça se formou. E eu realmente, eu entrei em choque, entrei em parafuso, eu não aceitava isso, gente, eu era de dentro da igreja. O tanto de pastoral que a gente participava não era brincadeira, e participou não era brincadeira. A minha vida, toda vez que eu podia, estava na igreja, cada vez mais e cada vez mais. E aí, de repente, você cai, né? Meu mundo caiu, né? Aquele negócio, aquela música. E de repente, né? Eu fiquei doente, fiquei de cama. Fiquei profundamente de cama. Não é depressão, não, é a doença mesmo. Eu penso que eu fiquei deprimido. Bom, isso é terrível também, claro. A parte emocional é horrorosa, mas a guerra aqui dentro, era terrível, eu não aceitava. A concepção que eu tinha do clero, a concepção que eu tinha de um papa, da igreja, era uma concepção assim que, nossa, negócio assim, né? Graça de Deus mostrar para nós, assim como foi graça de Deus tirar a gente aí de toda aquela batalha da eleição que era para nós estarmos juntos quebrando a cara. Já pensou, o professor Emílio convocando todo mundo para ir para Brasília? Então, é tipo assim, nós temos gente que mora em Brasília, seria facinho, né? Só falar, a pessoa já estava lá. De repente, se eu inflamasse todo mundo, hoje tem um vídeo falando disso aí. Se eu inflamasse todo mundo, o Senhor mostrou que não era nada disso. Fica aqui, para com isso, rapaz. Você não pode falar esse tipo de coisa. Você falou antes, mas agora você não pode mais. Quando eu falei de política, quando eu fui iludido por um certo candidato aí, eu não era paróquia Sagrada Face de Tours. Eu não era pároco leigo. Isso foi antes. Quando o Senhor vem, me unge, constitui a igreja paróquia Sagrada Face de Tours, a parte política vai acabando. Ele vai tirando até que finalmente ele abriu os meus olhos. Não, ele abriu os olhos da professora Milene.
Eu dou crédito para quem tem, gente. Eu não fico com crédito de ninguém. Pode ficar sossegado. Meu estilo é esse aí, tá? E abriu os olhos para a professora Milene. Ela veio falar comigo. E eu aceitei prontamente, não foi, professora? Então, também não aceitei. Eu achei que era a maior besteira. Não é possível, não é possível assim. E depois você vai vendo que tem sentido, que um monte de coisa que antes ficava dissonante, juntando tudo, tem tudo a ver com o que o senhor está mostrando. Mas, professor, por que o senhor não mostrou para o senhor? Porque eu estava cego, eu estava assim. Gente, porque a parte política ali, que era uma novela de terror todo dia, né? Todo dia coisa, acontecimento novo, e tá acontecendo, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, em 6 meses vai virar uma Venezuela, isso daqui. Então, é aquela, né? E aí eu comecei a falar que não era para ir mais atrás dessas coisas, o senhor abriu os olhos, olha quanta graça, a gente já parou para agradecer tudo isso? Será que nós estamos parando para agradecer o Senhor ter chamado a gente para essa igreja doméstica? Para vir para as nossas casas e nós levarmos a casa, nós levarmos a igreja nas nossas casas e abrir nossos olhos para as profecias que estão acontecendo em volta de nós, que nós estamos bem no meio das profecias. Será que nós já paramos para agradecer do Senhor ou a gente fica só com medo? É diferente. Vem aí a grande tribulação, não sei se eu vou aguentar, é a grande perseguição, a besta. Em vez da gente agradecer ao Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor me avisou com antecedência, sei que o Senhor está comigo e olha, confio em vós. Vai ser ruim, mas com o Senhor do meu lado não vai ser tão, né? Tanto ia ser pior se eu não estivesse junto com o Senhor, mas como o Senhor está comigo, confio em vós, vamos embora para frente, ao invés de ficar se desesperando. Quanta coisa para a gente agradecer, quantos milagres, inclusive revelação de profecia. Muitos você nem conhecia ou conhecia, mas não fazia nenhum tipo de sentido e agora está fazendo. O Senhor vai revelando para nós. Então, meus irmãos, tem muito para a gente agradecer ao Senhor. Nós somos testemunhas de muitos milagres. Nós somos testemunhas das obras que o Senhor está realizando na nossa vida, na Igreja Verdadeira Católica Apostólica Romana e no mundo. Nós somos testemunhas oculares. E é por isso que a gente precisa agradecer ao Senhor todos os dias e a cada um desses sinais que o Senhor já está nos dando, a gente assim ser mais e mais e mais fiel ao Senhor. Ser mais fiel, ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo sempre, totalmente, porque o Senhor cuida de cada um de vocês, o Senhor cuida de você aí, ó. Está se sentindo abandonado, jogadão aí do lado. Então, mentira, porque o céu inteiro está rezando por você. Nosso Senhor está com você, seu anjo da guarda também. Nossa Senhora, o que mais você está querendo? Hoje teve uma pessoa que falou assim para mim: professor, o senhor e a professora Milene vão precisar de ajuda aí na paróquia. Aí eu, bem intencionada, a pessoa bem intencionada, gente da paróquia aqui mesmo, é no grupo mesmo, né, acho que foi do WhatsApp. Aí eu falei assim para ela: nós já temos nossos anjos da guarda, Nossa Senhora, o Espírito Santo, Jesus, nossa família inteirinha celeste, que é a família da Igreja Triunfante, e ainda tem a Igreja Padecente, as almas purgatórias que ajudam muito. É isso aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos dar graças a Deus, sempre dar testemunho das graças que nós recebemos, gente, porque, vou te contar um negócio, se a gente não se converter agora, nunca mais, vou falar a verdade, não tem como, não tem, olhe à sua volta e veja a obra, a maravilha que o Senhor fez na sua vida, realmente tem que agradecer todo dia pelo Senhor ter chamado a gente. A gente era muito indigno e não era nada, mas nada merecedor do que o Senhor nos deu de graça, está nos dando e vai dar mais ainda. Nada. Nada vezes nada, vezes nada. O Senhor nos chamou a si mesmo. Então agora é bom merecer, né? Porque Jesus diz, por exemplo, para almas soberbas, ele está falando lá para Santa Faustina, lá daquelas religiosas do mosteiro dela, do convento dela lá, enfim. Ele fala para ela que até as graças que ele deu, ele tira. Ele não dá novas graças e as que ele deu, ele tira. Humildade sempre, muita humildade, bastante mesmo. É assim, nós com muita humildade, depois de muito tempo aí pensando, raciocinando, né? E assim o Senhor avisando, é sempre assim, né? Então a gente conseguiu também, depois de muita luta também, porque não foi fácil, e para receber foi pior do que comprar, nós conseguimos adquirir as lâmpadas de óleo. Ô professor, você não quer fazer o favor de trazer para mim uma delas, por favor? Não precisa tirar da caixa não, traz com caixa, quero que eles vejam com caixa. Então, dá um minutinho para mim, João, hoje é sexta-feira, então dá um minutinho para mim a mais, só para mostrar para vocês, depois nós vamos para a carta de São João aqui.
E nós não podíamos comprar, eu não achei, para falar a verdade também não achei, mas se eu achasse uma lâmpada pequena, porque também tem que ter cuidado, se você quiser comprar lâmpada para colocar na sua casa, aí na sua igreja doméstica, 2 cuidados. Primeiro, tenha muito cuidado para não comprar coisa esotérica. Segundo, não vá deixar isso aí aceso, tá bom? Porque seu inimigo é o demônio, para ele derrubar a lâmpada de óleo acesa e tacar fogo no seu altar, é assim, entendeu? Aí ela aqui, ó, eu tinha tirado foto para vocês, mas não deu para ver o tamanho, né? Ela tem acho que uns 30 centímetros de altura. Tá na caixa, eu não vou tirar da caixa porque dá medo de quebrar aqui. Mas por que foi comprada assim? Primeiro que foi o que achou. E segundo, mas de verdade mesmo, porque o reservatório, para ser um reservatório assim com um tanto a mais. Se fosse muito menor, de repente tem gente que pede o óleo e quase não tem daí, né? Parece, pelo que eu li em inglês aqui, eu sou tão douto em inglês, né? Parece que só pode colocar metade da capacidade de óleo, mas eu não posso dizer nada que eu não entendo muito de idiomas. Essa aí é a parte da professora Milene, né? Então a gente comprou 2. A ideia é colocar do lado da Sagrada Face, da relíquia da Sagrada Face. Coloca a Sagrada Face naquele cubo ali, no dia que for a hora santa, naquele cubo que está São Benedito hoje, né? A estampa de São Benedito, cartaz. E aí coloca uma lâmpada de cada lado, uma lâmpada só, e se for preciso, mais gente quiser o óleo também em 2 lâmpadas, tá? Certo? E aí vai ser o óleo da Sagrada Face, igual o Léo do Pão fazia, igual ele fazia a mesma coisa, né? Aí depende de 2 coisas para a pessoa receber a graça, tá bom? Acho que já deu para, antes que eu derrube aqui, né? Aí depende de 2 coisas para a pessoa receber a graça, né? Primeiro depende do Senhor, né? A gente vai fazer o nosso papel, com muita fé, com muito amor e confiança no Senhor. E de segundo, depende de quem recebe o óleo também ter fé e confiança no Senhor, né? Porque, por exemplo, teve um padre que ele não estava conseguindo falar mais. Ele estava com uma doença lá e não conseguia falar. E ele foi na casa do venerável Léo do Pão, fizeram as orações e tal. O venerável Léo do Pão passou o óleo na garganta dele e ele não falava. Né? E aí o venerável Léo do Pão deu-lhe uma chamada. Tenha fé, homem, fale! Aí ele começou a falar mesmo. Depois virou aí devoto da Sagrada Face, começou a trazer o pessoal lá para fazer romaria, mas sempre padre, né? Sempre de olho, assim. Mas levava o pessoal para romaria lá, né? Então é isso. Aí dependendo da vontade de Deus, né? A gente sempre explicar que não é mágico, não é aquelas coisas, né? Filme, né? Etc. Mas dependendo da vontade do Senhor e da nossa fé também, as 2 coisas, né? Às vezes você pode até ter muita fé, não quer dizer que você, né, não recebeu a graça por falta de fé, mas depende tudo da vontade do Senhor, gente. Na hora certa, na hora de Deus, vai acontecer. E aí a gente vai ter esse óleo, então, repetindo o que o venerável Léo do Pão fazia naquela época, distribuir o óleo para aqueles que pediam. Vai ser uns vidrinhos, assim, daí tem que comprar ainda, né, ver onde é que compra no Mercado Livre. Os vidrinhos pequenininhos também, né, para tomar banho de óleo, uns vidrinhos pequenininhos, né. Foi a inspiração que a gente teve. E é assim que o Senhor abençoe muitos que receberem o óleo para conseguir as graças que eles estão querendo, né? Quando a gente começar a distribuir aí, porque finalmente chegou, né? Depois de março, se encontrar mais com as 3 semanas perdidas por aí, achei que não ia receber mais, reclamamos no Amazon também, até coloquei o link para vocês, mas chegou, graças a Deus, chegaram as 2, e parece que estão vindo mais 2. Só que, porque eu reclamei, eles falaram que ia mandar de novo, só que mandaram de novo, Mato Grosso. É que começa com M, né? MG, MT, começa com M, né? Então, foi para o Mato Grosso. Não sei como, quem foi que errou, se foram eles, se foi o Correio, mas o fato é que está no Mato Grosso perdido, eles não encontram o endereço. Não vão achar, né? É Minas Gerais, né? Mas quem sabe eles acordam para a vida lá e até vêm para cá. Se vier, a capela vai ter que pagar mais 2, ou devolver, ou pagar mais 2 lâmpadas, porque ficar com as coisas sem pagar a gente não pode, que nós somos de Deus. Aí é muito caro, é melhor pagar do que ficar depois com a ficha suja pendurado lá em cima, né? Então, muito bom, vamos para a leitura do... Então, se você tiver ideia no seu coração, se tiver vontade, você vê que o Senhor está inspirando isso em você também, a mesma coisa, você pode ter também aí na hora santa, a gente reza aqui na hora santa, você reza aí, acende só nessa hora, quando terminar desliga por favor, não deixe fogo aceso, nem vela, nem lâmpada, nem nada, não deixe fogo aceso, gente, o inimigo derrubava as coisas de Santa Faustina, derrubava até o Padre Pio, você acha que não vai derrubar a lâmpada de óleo para tacar fogo na sua casa, na sua igreja doméstica, e se der também em você? Então acorda para a vida, não vamos dar chance para o inimigo, não dê chance para o erro. Não dê chance para o erro, que aí não acontece. Então, depois falar assim, professor, pegou fogo a minha casa, foi bem feito, você não me obedeceu. Obedeceu?
Eu vou falar, gente, porque eu estou falando aqui, né? Então aí você liga, né, a lâmpada de óleo, se você tiver vontade, sentir no seu coração que o Senhor está pedindo isso para você, e apaga a lâmpada no final da hora santa. Esse é o acordo. Todo mundo é adulto, vacinado, e eu não preciso falar mais nada, tá? Muito bom. Mas estou avisando que o demônio é fogo. Vocês viram o que aconteceu no celular hoje? Todo mundo estava assistindo. O celular da professora Milene não estava tocando, estava travado. E o meu também eu fui ver para conferir, enquanto a gente usava o terço, que ela ficou preocupada, o meu também não estava passando. E todo mundo falando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. No nosso não passou. Aí eu cheguei a desinstalar o aplicativo, na verdade eu não desinstalei. Eu vi que estava precisando de uma atualização, eu atualizei o YouTube, não adiantou nada. Reiniciei o celular, não adiantou nada. Eu nem sei agora, está passando, professor? Está passando aí? Tá. Então, agora está passando, mas na hora de São Benedito não estava, atrapalhou bem aqui a oração do terço. Para nós, para vocês, graças a Deus não, mas eu ficava parando também, perguntando, tá tudo bem aí? Não é para vocês colocarem um ok? A gente ficou voando cego aqui, sem radar, né? Sem saber se estava ou não, né? Passando, né? Alguma coisa para vocês. Vocês estavam assistindo também, né? Monitorando no escuro. Monitorar o quê, né? Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18 a 22. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por aqui é que nós conhecemos que somos filhos da verdade e que asseguraremos o nosso coração diante de Deus. Porque se o nosso coração nos repreender, Deus é maior que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos repreender, temos nós confiança diante de Deus. E tudo quanto nós lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não é muita gente fala das Sagradas Escrituras, ainda fala errado, muita gente explica por aí as Sagradas Escrituras errado, porque não está seguindo as Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, está fora da sã doutrina da Santa Igreja. Então, está falando, mas não está correto. Porque a Santa Igreja, no seu magistério, explica como é que nós devemos, então, realmente aí entender e interpretar as Sagradas Escrituras. Então não podemos assim sair no chute. Eu acho que não tem, acho que é. O que a Santa Igreja está ensinando? E aí sim você ensinar corretamente para as outras pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso ensinar correto, é preciso ensinar certo, é preciso não inventar. Se alguém perguntar para você e você não souber, olha, tenha a humildade de dizer: isso aí eu não estou sabendo direito, ou você não quer sair tão feio assim, só eu vou dar mais uma olhada lá e respondo para você na próxima vez que a gente estiver conversando. Agora eu não vou te responder que eu quero ver um negócio, mas eu vou te responder. E vai atrás da informação. E vá atrás da informação. Para você, quando você falar, não é você que está falando, a Santa Igreja está falando, você representa a Santa Igreja. Ora, qualquer católico representa a Santa Igreja, era para representar. Nós éramos para representar a Santa Igreja quando nós estávamos lá ainda, por exemplo, com o Papa Bento XVI, até quando a gente estava na igreja invadida sem saber. Ocorre que nós fomos levados. O que é que São Pedro diz, nosso primeiro Papa? Esteja sempre pronto para dar a quem lhe perguntar as razões da sua fé. Isso combina com o que a gente viveu na igreja? Resposta: não. Não combina, porque simplesmente a gente esperava que, sei lá, os padres respondessem. Então, isso não combina. Ler um negócio desse e fica dissonante. O quê? Eu tenho que saber, mas tem um padre lá, os padres falam, né? E os católicos foram ficando mornos, assim, nesse sentido, nas últimas décadas, mas não era assim. O que tem de livro católico, se você nunca entrou na Alexandria Católica, não conhece a pessoa lá, não sei quem é, faz um trabalho bonito aí, mas dá um fora grande que coloca um Francisco lá, rezemos pelo Santo Papa, e ainda coloca em latim. Então, mas pelo menos assim, o trabalho que está fazendo de disponibilizar livros, Deus abençoe e abre os olhos para ver que está errado, porque o trabalho é muito bom, né? Mas recuperando, né, essas obras todas e tudo mais, né? O que tem de livro da década de 50 para trás, o que tem de livro antigo lá, meu Deus do céu, aquilo século XVIII, século XIX e começo do século XX, aquilo realmente é impressionante. Tem sempre obra diferente, sempre aparece coisa diferente a mais, sobre tudo quanto é assunto, quanto é santo, doutrina. Gente do céu, então não era para os católicos serem ignorantes, era para eles estudarem, mas hoje em dia eles lançam também livro,
Depois do Vaticano II, claro que lança, mas o livro da seita daí deles, né? Que já é relativizando as coisas, não é bem assim, vou conversar, né? E uma coisa assim que eu, por exemplo, opinião pessoal minha, eu tinha uma tia que assinava a revista Família Cristã, nunca gostei. Eu não sabia porquê, mas não gostava daquela revista. E eu gostava de ler, mas não gostava daquela revista, foi gozado. Essa revista aqui é xarope, eu não gostava. Né? E hoje eu sei porquê, ué. Então, a gente entende perfeitamente por quê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sim, é para o católico conhecer a sua fé e poder debater, mas foi sendo tirado das pessoas, e o povo foi, quem quiser ler, quem quiser estudar, foi sendo mal alimentado com coisas relativistas, coisas que eram fora da sã doutrina, que contrasta com essas próprias editoras. Você pega uma editora grande dessa que hoje lança, sei lá, Leonardo Boff e por aí vai, antigamente lançava um Monsenhor Ascânio aí, por exemplo, só para dar um exemplo. Você fala, uau, olha como é diferente. Então, era outro mundo, era outro tempo, era outra igreja. Isso são portais do tempo. Eu gostaria de ter acesso aos 40 livros do Monsenhor Ascânio, sim, se tivesse. Tinha vontade até de publicar todos. Eu fazia a coleção inteira, punha aqui para vender. Por quê? Porque são tesouros, é uma cápsula do tempo, é o acesso a uma igreja que não existe mais. E tem que existir nas nossas casas, tem que existir em nós. E nós temos que saber mais, sim, mas de fonte confiável. Mas de fonte confiável, sua fonte ainda é a internet, esses sites aí da internet, bergolianos, mas tenha dó. Vá procurar nos livros antigos. Gente, eu achei num livro antigo do Sagrado Coração uma ladainha do Sagrado Coração que é aprovada pelo Papa Leão XIII. Vai estar no nosso missal. É essa ladainha que nós vamos usar daqui para frente. Mas que diferença. Num livro lá da primeira metade do século XX, mas que diferença do que a gente acha hoje em dia. Eles mudam mesmo, na cara dura. Eles vão indo bem, daqui a pouco você fala, isso aqui foi acrescentado, isso não tem nada a ver com a ladainha original, não combina, não tem nada a ver, não é possível. Então é isso, precisamos estudar mais, conhecer mais a nossa fé para poder então explicar para as outras pessoas que perguntam, para que a gente então conheça para nós, em primeiro lugar para nós, para a gente vivenciar melhor a nossa fé. Não amar só de palavra, não amar só de língua. Eu amo, Senhor. Tá, e cadê as obras que você faz para mostrar isso? Como é que é o seu comportamento? Uma pessoa que é cristão, segue a Cristo, ama Jesus Cristo, qual é o comportamento dela? Como é que está o negócio? Continua a mesma coisa? Está faltando muito então, né? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, isso tem que modificar a vida da pessoa. Paulatinamente a vida dela tem que ser diferente. Até que chega uma hora que, sei lá, você olhar hoje para você e comparar com você 5 anos atrás, tem que estar diferente. Não é possível que não tenha mudado nada, tem que estar diferente. Porque se você está ouvindo a palavra do Senhor e procurando colocar aquilo em prática, a sua vida vai mudando. A palavra do Senhor é competente para isso. Ela é eficaz para mudar a sua vida, mas escute, deixe chegar no coração, transforme em ação. Não tem nada a ver com o que a turma da teologia da perdição fala que você tem que ficar fazendo obras sociais. Não é isso que eu estou falando. Por favor, tem que explicar, tem que desenhar, porque tem gente que entende errado. Então não é isso que eu estou falando. Obras de caridade, aquelas que a Santa Igreja nos ensina que é obrigatório fazer. Jejum, penitência, oração, rezar pelas almas do purgatório, rezar aí pela conversão dos pecadores, Tanta obra, ensinar os ignorantes, é o que nós fazemos na internet todo dia, Os missionários digitais, aí, produtores de conteúdo, aqueles que são divulgadores, nós fazemos isso o dia inteiro. E aí, então, a nossa fé, então, é maravilhosa, porque ela passa a dar frutos também. E isso é muito bom. E está dentro exatamente do que aqui São João está nos dizendo. Se o nosso coração nos repreender, meus irmãos, então vamos ouvir, Se o nosso anjo da guarda está ali nos chamando a atenção, espera aí, tem coisa errada então. Às vezes a sua consciência vai arder e também não é o anjo da guarda, é o demônio te distraindo. Mas aí pensa no anjo da guarda que ele te ajuda a discernir, o Espírito Santo, a Nossa Senhora. O jogo vai mudando de nível, você sabe. Então tem que estar atento o tempo todo, ser prudente o tempo todo e ao mesmo tempo ser cristão verdadeiro, seguidor verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da noite. Agora vamos descansar. Amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã, ao vivo com vocês com a oração da manhã. Para quem estiver por aí, ao meia-noite, nós temos o terço da Sagrada Face, às 3 da manhã, o exorcismo da madrugada. Obrigado por estarem conosco. Uma boa e santa noite a todos vocês. Bom e santo repouso. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.